Dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 15 e 16. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Queridos, a Bíblia, ela nos mostra esse encontro de Saulo de Tarso e o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos mostra a conversão de Saulo. Saulo, ele era perseguidor da igreja do Senhor. Só que Deus havia escolhido Saulo para uma grande obra, para levar o nome do Senhor para os gentios, para os reis e para o povo de Israel. E quando a gente olha para esse contexto, Jesus revela algo aqui surpreendente, poderoso, quando ele revela a Ananias, e ele diz a Ananias: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Eu quero falar nessa tarde dos escolhidos. No versículo 16, o Senhor revela a Ananias e nos revela através das Escrituras: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Jesus aqui vai deixar claro para Ananias, para mim, para você, que Saulo agora ele vai sofrer, ele vai padecer pelo nome do Senhor Jesus Cristo, porque ele é um escolhido do Senhor, ele é um escolhido de Deus para levar a mensagem do Evangelho. Os escolhidos de Deus, eles sofrem perseguições. Os escolhidos de Deus, eles sofrem apedrejamentos, são perseguidos. Todo aquele que é escolhido de Deus sofrerá pelo nome de Jesus Cristo. Se nós olharmos para Mateus, capítulo de número 5, olha o que a Bíblia vai nos dizer. Mateus, capítulo de número 5, versículo 11 e versículo 12. Bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Olha que passagem maravilhosa que nós acabamos de ler. Jesus revela aqui que bem-aventurado são os seus discípulos, os seus seguidores que sofrem pelo seu nome, né? Ele ainda diz: exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Não é verdade? Nós teremos, meus irmãos, perseguições, nós sofreremos perseguições, nós sofreremos todo tipo de perseguição, nós seremos apedrejados, caluniados, difamados pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Mas isso não é para nos entristecer, isso não é para nos parar, isso não é para frear a obra que Deus tem na nossa vida e nem na sua vida. Isso é para que a palavra de Deus se cumpra, para que as Escrituras se cumpram. O escolhido de Deus, ele sofre perseguições, ele é apedrejado, ele é caluniado. Jesus, ele mostra nas Escrituras aos seus discípulos que eles seriam perseguidos pelo nome dele. O escolhido de Deus, ele é perseguido. O escolhido de Deus, ele é apedrejado. O escolhido de Deus, ele é difamado. Tem muita gente que está passando por um momento desse. Tem muita gente que já passou e tem gente que vai passar por isso.
não tem para onde corrermos. Se nós carregarmos Jesus, se nós carregarmos o brilho do Evangelho e do Espírito de Deus na nossa vida, nós sofreremos perseguições. Se nós olharmos para 2 Timóteo, olha o que nos diz a palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 11: perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. Glória a Deus. Paulo aqui registra, meus irmãos, quantas perseguições, quantas aflições ele sofreu em Antioquia. Que revela nesse versículo perseguições e aflições que ele sofreu em Antioquia, que ele sofreu em Icônio, que ele sofreu em Listra, por levar o Evangelho, por levar a palavra. Então, os discípulos sofreram perseguições, os apóstolos sofreram perseguições, eu e você sofreremos perseguições por sermos escolhidos de Deus. Todo aquele que é escolhido de Deus, ele sofre na sua chamada, ele sofre no seu ministério. Se nós atentarmos aqui, Paulo ele vai dizer algo maravilhoso neste versículo. Ele vai dizer no final: mas de todas o Senhor me livrou. Então, as perseguições, elas não são para nos matar. As perseguições, elas não são para nos parar. Mas entenda algo importante. O que diz aqui o texto é que o Senhor livrou Paulo, e assim como o Senhor livrou Paulo, vai livrar mim e vai livrar você. Mas é necessário que passamos por essa experiência por causa do nome do Senhor Jesus. É necessário é necessário passar pelo sofrimento das perseguições, pelo sofrimento das tribulações, e nós sermos apedrejados, rejeitados, é para que a palavra de Deus se cumpra. O próprio Senhor Jesus, meus irmãos, ele sofreu perseguição. Se nós atentarmos aqui para João, capítulo 15, versículo de número 20, está escrito: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Olha o que Jesus diz aqui, meus irmãos: se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. Perseguiram Jesus, meus irmãos, o Filho de Deus, o Salvador, o Libertador. Ele também foi perseguido, ele também foi rejeitado, ele também foi humilhado. Mas perceba que ele vence na cruz do Calvário. Ele vence na cruz para nos dar, aleluia, o privilégio hoje de levarmos a sua mensagem, de levarmos a sua palavra. O que eu me alegro, e você também deve se alegrar, é que a palavra de Deus se cumpre na nossa vida. E ela tem que se cumprir na nossa vida. Então não desanima não, meu irmão. Não baixe a sua cabeça mediante as perseguições, mediante as tribulações, mediante as lutas. Isso é bíblico, isso tem que acontecer na nossa vida. E o que nós devemos fazer? Mateus capítulo de número 5, versículo 44 diz: e vos digo, porém, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Esse é o dever nosso, é o dever dos escolhidos de Deus, é o dever dos cristãos, é o dever de todo seguidor de Jesus Cristo, é orar pelos que nos perseguem, é bendizer os que nos maldizem. Louvado seja Deus, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na minha e na sua vida. Amém? Que Deus lhe abençoe. Receba esta palavra e eu sei que ela vai trazer
uma edificação para a sua vida espiritual.